É um ponto na Pra gravar. média? Vou dar um ponto pra quem responder as perguntas. Meu Ô, Deus. Brits, pergunta pra mim, na moral, velho. Dudu, falando nisso, você não ligou a câmera, hein? Tem que ligar a câmera, hein? Peraí. Tem que aparecer aí pra nós, hein? Você acha que não sou eu? Dudu, mostra sua careca. Põe aquela touquinha pra esconder a careca. O dedão, Não, né? já que eu sempre vou com a touquinha, eu vou pegar um bonezão agora. Bonezão. A barreta, bigode fininho, a barreta. O cara raspa o cabelo e tem medo Dudu, de tem que mostrar a careca, cara. O Dudu clássico usava Vou liberar assim, aqui. uma careca. Vamos lá, gente. Bom, Eu lembro, Dudu. Não, ele não usava uma careca, ele usava um cabelo. já mutei, tá falando demais. Vamos começar aí? Bom dia. Bom, então, eu tinha parado ontem aqui com vocês, a gente estava já falando um pouquinho mais da história do Iraque, né? Tinha mostrado um mapinha também para vocês, tudinho, mostrando ali a localização geográfica do Iraque, os países que ele faz fronteira, né? Até porque a gente tem que entender que esse país também é um país conflituoso, desde a década de 80, quando ele teve o primeiro conflito com o Irã, depois o Kuwait, e depois a invasão dos Estados Unidos dentro do território. Né? Então, é importante que a gente entenda esse conflito geopolítico, como eu falei para vocês ontem, e como eu tenho falado nas últimas aulas. Qual é o principal conflito geopolítico da região? A disputa pelo petróleo. Né? Então, é um conflito geopolítico internacional, é externo, é estrangeiro. Então, nós temos ali potências desenvolvidas, localizadas no Ocidente, que tentam ali, né, ou que exercem influência na parte asiática, tá? Essa parte asiática nós sabemos qual é, né? O Oriente Médio, tá? Então, ali existe o interesse em poder absorver, né, em poder usufruir do petróleo que há naquela área. Então, o conflito geopolítico ali, ele está ligado à exploração do petróleo. Beleza? Não esqueçam disso. Quem está com dificuldade de entender, anota. Então, conflito geopolítico estrangeiro no Oriente Médio, voltado para extração, obtenção de petróleo. Esse é o principal recurso que os países desenvolvidos querem dessa região. E o Iraque é um grande exportador de petróleo e faz parte da OPEP também. Tá? Dito isso, eu também comentei para vocês que existe um conflito geopolítico interno no Oriente Médio. Não é isso? Um conflito geopolítico interno no Oriente Médio. Pedro! Cadê você, Pedro? Oi, Pedro? Muito bem. Agora você vai me dizer, né, qual é... Você respondeu ontem. Você já ganhou um ponto. Deixa eu escolher outro cara para responder. Você já foi ontem. Vou escolher... ou uma menina, vamos ver aqui. Eu vou escolher uma menina hoje. Clara! Vou escolher a Clara. Oi, Brits. Oi, Clara, bom dia. Clara, Bom dia. Ontem eu falei o seguinte, eu disse que existe um conflito geopolítico estrangeiro naquela região, em busca do petróleo, né? Que eu já acabei de dizer, Eu faltei repetir. aula ontem, Brits. E aí, existe um conflito interno no Oriente Médio em busca de um outro recurso, disputa por um outro recurso. Qual seria esse outro recurso, Clara? Mas eu não vim da aula ontem. Não, mas as aulas anteriores eu também falei. Sem ser o petróleo? Sem ser o petróleo. O petróleo é estrangeiro na área. Um conflito interno naquela área, naquela região. Por um recurso natural, hein? Recurso natural. E aí? Hã? Fala um recurso natural aí que você acha que é. Não sei. Então eu vou abrir para outra pessoa responder. Óleo? Não. Mineral. Amanda! Amanda, Oi. qual é o conflito geopolítico interno no Oriente Médio por um recurso natural? E qual é esse recurso natural? Não sei. Não sabe também? Falei ontem. Vou escolher outra aqui, então. Estela Bonilha, você. Oi. É água? A água, tá vendo? Um ponto para Estela. Tá? Ah, não sei. Tem que anotar aí, então. Nós temos
dois conflitos, né? Dois conflitos geopolíticos nessa área, tá? No mínimo dois conflitos geopolíticos aí nessa região. Um é estrangeiro em busca do petróleo, que é um recurso natural que os países desenvolvidos gostam, né? Eles buscam, porque essa fonte energética movimenta as indústrias e movimenta o país deles, tá? E aí tem um outro recurso natural, que aí é um conflito geopolítico interno, porque alguns países controlam a distribuição de água no Oriente Médio, beleza? Então a água, ela também é um recurso natural que acaba gerando conflitos dentro ali, né, dessa regionalização do Oriente Médio, porque os rios não são bem distribuídos. Nós temos 3 grandes rios que cortam o Oriente Médio, tá? O Eduardo Bovo, Diga. quais são os 3 grandes rios que cortam o Oriente Médio? Rio Eufrates, Muito bem, Rio Tigre, muito bem. Rio Nilo? Ah, pelo amor não de lembrei. Deus. Ontem o Não Dudu lembrei. falou que o Nilo tá no continente africano, cara. Então, velho, mas esqueci outra. Vou Aí, escolher- mais perto. Mais perto Vou- era o Rio Vou escolher um cara que manja da geografia, quer ver? Eduardo Paixão. Quais são os 3 rios que cortam o Oriente Médio, Eduardo Paixão? Hã? Rio Tigres, Rio Eufrates e Jorjão, sei lá. Jordão, muito bem, tá vendo? Aí, bobo. O cara que presta atenção na aula. Viu? Lembra que eu falei pra vocês? Lá na Guerra dos 6 Dias. Até quando 1900 erra, ele acerta. 1967, Guerra dos 6 Dias. Israel não foi lá e controlou as colinas de Golã? Colinas de Golã, é ali que nós temos as nascentes, a nascente, no caso, do Rio Jordão, que é um grande rio que vai cortando ali, né? Aquela parte do Oriente Médio mais ao sul. E aí tem as 2 nascentes que começam lá na Turquia, dos rios que cortam também o Iraque, tá? E abastecem aquela área, aquela região também, que é uma região que não tem muitos rios, né? Aí é o Tigre e o Eufrates que nós falamos ontem. Esses são os 2 rios que vão cortando o Iraque ali. Então eu quero que vocês anotem aí: conflito geopolítico externo, petróleo, as potências desenvolvidas buscando petróleo no Oriente Médio e também no Iraque. Conflito geopolítico interno no Oriente Médio, a disputa entre os países do Oriente Médio pela água. Anotaram? Beleza, vamos continuar então. Então ontem eu também falei para vocês da formação do território iraquiano, né? Tem ali uma porcentagem de sunitas, 20%, tem uma porcentagem de xiitas. Aí tem uma nação que não tem território ainda, que são os curdos, né? Tem cristãos, tem turcomanos, tem iadzes, tá? Lembrando que o Iraque ele foi controlado pelo Saddam Hussein de 79 até 2003, e esse Saddam Hussein ele fazia parte da minoria, ele era um general sunita que controlou ali a grande maioria, né, de xiitas, e controlou na base da força. Então ele mandava matar, ele mandava prender, né? Ele tinha centros de tortura. Então, e ele também tinha um medo de golpes, né? Principalmente por parte de familiares. Então ele mandou matar familiares. O Saddam Hussein também não era bonzinho. Mas, de certa forma, vamos fazer uma comparação com o cenário atual do Iraque. No período dele no poder, o Iraque tinha uma certa organização, né? Um país que crescia, um país que buscava ali desenvolver em cima da venda do petróleo. Tinha corrupção, tinha concentração de poder, tinha também, né? Porém, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. O Saddam Hussein, ele era um ditador, era um tirano, né? Ele matou muita gente inocente, e é por isso que em 2003, quando ele é capturado, ele vai ser julgado no tribunal lá dos direitos humanos nos Estados Unidos, né? E aí ele acaba sendo assassinado, enforcado, né? Essa foi a grande punição dele. Bom, como tem a revolução, só para quem não veio ontem entender, como tem a revolução de 79 no Irã, com o Ruhollah Khomeini assumindo o poder, o Iraque é o país do Oriente Médio que vai mais se aproximar dos Estados Unidos em 1979. Tá? Por quê? Porque ele era composto por um líder
sunita. E os Estados Unidos gostam dos sunitas. Quem definiu o sunita como moderado foi os Estados Unidos. Quem definiu o xiita como radical foi os Estados Unidos. O Ruhollah Khomeini, ele era um xiita. E ele toma o poder do Irã, que era o país mais próximo do Ocidente, mais próximo dos Estados Unidos. Lembre lá daquela aula do Irã que eu falei para vocês, o Shah Reza Pahlavi, ele era um cara muito próximo dos Estados Unidos. Quando o Ruhollah tomou o poder, afastou o Irã do Ocidente, virou inimigo. O Irã entrou na lista de inimigos. E aí, impedindo que os radicais ficassem no poder, o Saddam Hussein foi e tomou o poder no mesmo ano, em 79. Né? Ele assumiu o poder do Iraque, ele sendo sunita, os Estados Unidos se aproxima dele e acaba investindo no Iraque no conflito contra o Irã. E esse conflito vai durar 8 anos. Então vai pegar de 1980 a 1988. No final do conflito, ninguém venceu. O Iraque saiu endividado, ele teve que comprar armas para se manter ali. O Irã era abastecido, como nós falamos, o Irã teve uma revolução fundamentalista, mais apoiada pela União Soviética. Então o Irã saiu um pouco melhor desse conflito, só que o Iraque saiu endividado, ele teve que comprar armas. E quem foi o fornecedor? Estados Unidos. Né? E com dívida, empréstimos, tendo que pagar essas dívidas, ele decide fazer o quê? Invadir o Kuwait. Lembra que nós já até falamos desse conflito no conteúdo passado. Então a invasão do Kuwait resulta num apoio dos Estados Unidos ao Kuwait e já uma invertida. Então na década de 80 todinha, o Iraque é apoiado pelos Estados Unidos, na década de 90 acabou esse apoio. E o Iraque, de Saddam Hussein, também entra na lista de inimigos dos Estados Unidos. E aí começa essa disputa, certo? E por que o Saddam queria o Kuwait? Porque, primeiro, ele dizia que havia ali um comércio desleal por parte desse país, né, na venda do petróleo, e também porque ele queria anexar o Kuwait para ter mais reservas de petróleo, para que ele pudesse vender mais e assim acumular mais capital e pagar a sua dívida. Olha só que interessante. Entenderam? Então tem por trás desses conflitos, dessas rusgas, dessas brigas, tem sempre um interesse, né? E o interesse quase sempre fecha no mesmo caminho. É o interesse capitalista de se manter ali entre as potências, né? Vendendo, tá? Então é por isso que o Iraque acaba deixando de ser parceiro dos Estados Unidos e virando um inimigo em décadas sucessivas ali. Um outro ponto que a gente comentou também no conteúdo passado foi aquela guerra no deserto. Guerra no deserto é o conflito Iraque e Kuwait. Tá? Ali é o período da guerra no deserto, que tem o George Bush pai já na presidência, que é o pai do George Bush filho, que depois caçou o Saddam Hussein. De aliado, virou um inimigo. A gente vai ver umas fotinhas do Saddam Hussein, depois eu vou contar a história de como ele foi capturado, que também é bem interessante. Tá? Deixa eu só ver o que vem. E para fechar, com o Saddam Hussein no poder, o Iraque se tornou um país laico. Ontem eu expliquei o que é ser um país laico. Quem não estava aqui ontem e não sabe, anota aí. É quando um país ele não adota uma religião oficial. E por que ele não adota uma religião oficial? Para que ele não discrimine outras religiões. Isso também é uma característica de um Estado ocidental. Né? Os Estados do Ocidente, os países do Ocidente, eles são laicos. Você pega Brasil, Estados Unidos, todos os países, então, Europa, eles são laicos. Tá? Eles não assumem ali uma religião oficial, porque senão iria acabar discriminando todas as outras. Inclusive, na nossa Constituição está que o Brasil é um país laico. E a gente tem, de fato, uma religião que é da maioria, mas existem várias outras religiões que existem aqui dentro do país. Então, essa sinalização de criar um Estado laico também mostra para o Ocidente que o Iraque queria uma aproximação do Ocidente, assim como era o Irã pré-1979, ou pré-revolução. Um país muito próximo do Ocidente, porque também era laico, certo? E nós temos, na sequência, a maioria desses países do Oriente Médio deixando de ser laico. O Irã deixa de ser laico com a Revolução de 79 e o Iraque também depois da queda do Saddam Hussein, a instauração de um novo governo, né? E ainda existe tropas americanas dentro do Iraque, tanto é que vocês viram no começo do ano quase teve um conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã, porque os Estados Unidos foi lá, atacou uma base, né, um aeroporto iraquiano, e nesse aeroporto iraquiano tinha um general do Irã, e ele acabou sendo morto. Aí o Irã
o Irã acabou se rebelando, atacou uma base americana também, só que não tinha ninguém nessa base, a base foi destruída, mas ninguém morreu, né? Então, esses conflitos, eles não são conflitos do passado, né? São conflitos que estão ocorrendo agora, tá? Então, hoje é dia 10/6, tem conflito lá no Oriente Médio, porque eles não querem a participação do Ocidente dentro do país deles. E existem forças de coalizão. O que são as forças de coalizão? A união entre exércitos das potências, tá? Para ver quem é que fica ali hegemônico, dominando essa área, explorando os recursos naturais dessa área. E o principal recurso, vocês sabem, o petróleo, é importante lembrar sempre. O Ítalo saiu, será? Ou o Ítalo está aí? Porque tem um outro Ítalo pedindo aqui para entrar. E da última vez, não era o Ítalo daquele rolo. É o Ítalo, né? Pelo jeito sim, não tô achando ele na lista então, de participantes. Ô, Bovô, vai controlando isso para mim, você me fala. Vamos lá. Ó, aqui tem um mapinha das etnias, como elas estão distribuídas. Quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui ao norte que eu tinha comentado com vocês. Está aparecendo o cursor ali, ó. Parece que travou o cursor aqui. É a região onde tem os curdos aí. Então, os curdos, eles se encontram nessa área, tá? Então, tem várias etnias também no Iraque. Eu comentei ontem com vocês. É uma região onde nós encontramos as civilizações mais antigas, elas surgiram nessa área, né? Civilizações que formaram ali o que hoje nós chamamos acabaram migrando, né, para outras regiões na sequência, formando a sociedade contemporânea. Então, eles vão surgindo nessa área, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Que nós temos os curdos, que representam uma parcela até razoável da população iraquiana e que busca ali a independência criação de um Estado independente para eles, né? Lembra que eu comentei ontem para vocês? É a maior nação sem território do mundo. Esse tipo de observação, eu quero que vocês sempre anotem. É o tipo de coisa que eu cobro de vocês e eu vou cobrar em provas. Então, anota. Os curdos representam a maior nação sem território do mundo. Nós estamos falando do Oriente Médio. O Oriente Médio tem várias etnias que buscam a independência, tá, do território. Porém, isso não acontece, né? A gente já viu isso. Tá? Além dos curdos, tem os palestinos. E os curdos são maiores ainda, em número, né? Maiores que os palestinos. Tá? São esses povos aí que o Saddam Hussein mandava dizimar periodicamente. Quando acabou a guerra Irã e Iraque, os curdos se rebelaram para conseguir independência do território. Ele mandou tropa para o norte para matar os curdos, para impedir ali que eles se rebelassem novamente. É claro, eles não estão localizados só no Iraque, eu comentei ontem com vocês. Tem curdos no Iraque, tem curdos no Irã, tem curdos na Turquia. E se um dia cederem para eles um território para que eles possam criar um país, o nome do país será Kurdistão, para manter ali a tradição, né, do termo no final, que está ligado ali ao islamismo, né, ao Islã. Tá? O meu amigo Jabur, que gosta do Turcomenistão. Então, falando um pouquinho mais da guerra do Irã e do Iraque, nós comentamos ela também no conteúdo passado, porque a gente falou de Irã, né? Então, só para relembrar, na década de 80, o Iraque ele vai declarar a guerra ali contra o Irã, né? Ele vai acusar o Irã de ocupar áreas próximas à fronteira dos dois países, mas, na verdade, isso não ocorreu. Isso é um pretexto, né? Porque o Iraque queria, de fato, invadir o Irã, ficar controlando ali as reservas de petróleo com o apoio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos seria o maior beneficiado dessa guerra, caso o Iraque vencesse, né? Que não é o que acontece, tá? Porque dessa treta aí, ninguém sai vencedor, só tem derrotados e endividados depois do conflito, né? E o Iraque também exigia ali a devolução de 3 ilhas no Estreito de Hormuz, que é por onde passa uma grande quantidade de navios carregados com barris de petróleo, por ali que passa a grande produção de petróleo
que é extraído do Oriente Médio. Então, ficar também com o controle desse Estreito de Hormuz era fundamental, né, para você poder ali ter o controle desse escoamento da produção. Tá? E é algo que os Estados Unidos não gostam, que nenhum país tenha o controle, tanto é que ele exige, naquela guerra dos 6 dias, que o Egito devolva o estreito, que é uma saída também para o Mediterrâneo, né? Que foi ali uma obra realizada pelos franceses e britânicos, e aí os Estados Unidos acaba exigindo que aquela região vire uma região autônoma sem o controle de ninguém, porque senão encarece, né? Encarece o transbordo do produto, né? Do petróleo até chegar ao território americano. Então ele não quer que ninguém controle aquela área, tá? Tem um outro ponto ali, ó, Arábia Saudita, Israel e União Soviética também apoiaram o Iraque, né, nos movimentos revolucionários xiitas para tomar o poder do Saddam Hussein. Lembra que o Saddam Hussein era sunita, xiitas a maioria. Então eles foram apoiados, mas eles não conseguiram isso, tá? Mesmo com o apoio aí de países árabes e mesmo com o apoio da União Soviética, né, os xiitas eles não conseguem tomar o poder dos sunitas, tiraram Saddam Hussein ali da figura de presidente, né, ou na figura de chefe de Estado do Iraque. Isso só vai acontecer quando a principal potência, os Estados Unidos, decide, de fato, que é hora de trocar ali o chefe de Estado e vai lá e captura o cara, julga o cara como culpado de crimes, né, contra a humanidade. E aí sim ele acaba sendo deposto, né, tirado do poder, tá? Em 88 a guerra chegou ao fim, com mais de 1 milhão de pessoas ali, faltou colocar, mortas, sem vitória para nenhum dos dois lados. Os dois lados eles decidem um cessar-fogo, muita gente morreu e uma dívida muito grande. Dessa dívida muito grande é que surge ali a vontade do Iraque de expandir, né, o seu território, tá? E aí ele vai mirando para o lado do Kuwait, que é onde ele poderia controlar também as reservas, né, as jazidas minerais de lá, tá? A questão curda, nós falamos da questão palestina, a gente também tem que citar da questão curda. Toda vez que aparece questão palestina, questão curda, tem um interesse, né, por trás disso. Qual é o interesse? De um território para esse povo. Porque enquanto uma nação não tem território, ainda mais em estados fundamentalistas, significa que as pessoas, os civis, os inocentes vão morrer. Então, por isso que nós temos a questão curda para ser discutida, né? Então, esses curdos, eles habitam ali, principalmente o norte do Iraque, mas olha lá, também está espalhado na Síria, né? Está espalhado ali um pouco já entrando na região do Cáucaso, tá? Na Turquia. Então, é a região, essa manchinha aí, é a região onde Irã, né? É onde nós temos a grande concentração de curdos. E é justamente uma área em que eles solicitam para criar o Estado deles, tá? Então, por isso a questão curda, uma nação sem território. Uma nação sem território não significa que eles não têm ali, não possuem cultura, costumes, né? Hábitos, identidade com aquela área, tá? Eles possuem, certo? E lembrando sempre que a gente já falou esse ano também de identidade nacional. Então, o povo ele desempenha a sua identidade nacional a partir da prática e do convívio, né, que eles fazem em determinada área. Qual seria essa identidade nacional? O idioma, os símbolos, né, as práticas religiosas, tá? É tudo aquilo que nós temos, por exemplo, com o Brasil. Nós temos tudo isso com o Brasil. Nós temos a simbologia, a bandeira, hino, né? Nós temos o idioma, que é o português, a nossa língua materna. Tá? Nós temos as nossas danças típicas, os nossos hábitos alimentares. Então, tudo isso entra na questão ali da identidade nacional de um povo, né, de uma nação com o seu território. A única coisa que pega para os curdos é que quando o europeu saiu daí, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, ele não delimitou, né, não criou limites ali, uma fronteira, um território para esses curdos. A mesma coisa aconteceu nesse estado aqui que nós já discutimos esse ano, que é a região da Palestina. Permitiu a entrada de judeus que desenvolveram um movimento sionista, né, de um nacionalismo extremo judeu,
e aí foram expulsando os palestinos para outra área. Então quer dizer que nessa região nós temos dois povos, duas nações sem territórios, que reivindicam ali a criação de um território para poder chamar de país, né? Ter ali um país independente, tá? Então, além do Iraque, os curdos estão também no Irã, na Armênia, na Turquia e na Síria, né? A Armênia já é Cáucaso, já está mais próximo ali da Rússia, tá? E qual é o objetivo aí dessa questão curda? A criação de um país curdo, que vai se chamar, quando ele for criado, Kurdistão. Essa questão da criação de um país, né, curdo, Kurdistão, já é discutido também na ONU, assim como a criação de um país chamado Palestina. Então, as duas nações já possuem uma representatividade dentro da ONU, né, do órgão das Nações Unidas, tá? Para poder ali, de fato, conseguirem a sua independência, né, para poder ter o seu país. É a única forma hoje de uma nação brigar de fato pela independência, pela criação de um Estado, é na ONU. Essa ideia de fazer guerras, a gente já viu que não vai dar certo, né? Os palestinos viram isso, tá? Viram isso nas 3 guerras que tentaram contra Israel e depois viram isso aonde? Na Intifada, nas 2 em que eles perderam, porque eles não estão bem armados para poder competir com uma potência, né? Qualquer país ali dessa região onde os curdos estão, eles estão melhores, bem mais preparados para uma guerra, para um conflito, do que os curdos, tá? Então vamos lá. A invasão do Kuwait, década de 90, também conhecida como Guerra do Golfo. Então ali, os motivos: dominar uma das maiores reservas petrolíferas do planeta, né, que é o Kuwait, tá? Aí existe ali uma crença por parte do Iraque que os Estados Unidos não iriam intervir no conflito, até porque tinha apoiado ele na década anterior, né? Também existe uma indignação por parte dos iraquianos pelas cobranças de empréstimos, como eu falei para vocês. Então eles acreditavam, bom, os Estados Unidos não vai invadir porque a gente está devendo eles, e uma forma da gente pagar esses empréstimos é tomando ali o Iraque, ou tomando o Kuwait, né? E vendendo mais petróleo e pagando a dívida, né? A situação financeira complicada, a dívida que eles possuem, a dívida externa, tá certo? Só que essa ideia de que os Estados Unidos não entraria no conflito foi errada, porque ele entra sim, né, no conflito, tá? Os Estados Unidos apoia o Kuwait e o Iraque acaba tendo que retirar as tropas ali em 91, porque o Iraque vai ser derrotado, tá? Naquela guerra que vocês já viram comigo, que é a guerra no deserto, tá? Por causa da região semiárida ali da região do Oriente Médio, né? Uma região mais árida, mais próxima de um deserto, tá? Aí nós temos, na sequência, a desmoralização do Saddam Hussein. Então ele sai desmoralizado desse conflito, sai derrotado, né? Se sente também traído por parte dos Estados Unidos, quem ele achava que seria um grande aliado, né? Então por isso ele sai desmoralizado. Nós temos também a desorganização do poderio militar iraquiano e um envelhecimento também desse poderio. Por isso que em 2003, que a gente vai falar na sequência, quando os Estados Unidos avisa que vai invadir o Iraque por armas de destruição em massa, a ONU falou, não adianta, eles não têm essas armas. Mesmo assim, os Estados Unidos pagou para ver e, de fato, não tinham, porque as armas eram antigas. Eram armas que muitas delas nem funcionavam mais, tá? Confirmação dos Estados Unidos na região, então a influência dele ali, principalmente após o desmantelamento da União Soviética. Aí os Estados Unidos, de fato, passou a intervir no Oriente Médio, como a gente já viu também, já falamos disso esse ano. Só sobrou ele de grande potência. As outras potências eram aliadas aos Estados Unidos, então todas as intervenções, essas outras potências compram a ideia dos Estados Unidos e participam dessas intervenções, né? O nome dessas intervenções por parte das potências, pelo exército das potências, são forças de coalizão. Quem também não sabe isso, anota, tá? Então as forças de coalizão são os exércitos aliados unidos ali para poder intervir numa região que eles tendem a chamar de conflituosa, né? Lembrando que os grupos
que hoje, os grupos fundamentalistas que hoje existem no Oriente Médio, todos eles foram financiados ali em algum momento pelos Estados Unidos, ou para combater a União Soviética, né, ou para combater um governo em que eles não queriam que esse cara estivesse mais no poder. Mas mais pro finalzinho eu comento. Fala, Professor, Rafa. você pode repetir o que é força de coalizão? Uhum. Então, a força de coalizão é a união dos exércitos das potências, tá? Para poder intervir em países do Oriente Médio. Quem seriam esses exércitos das potências? Estados Unidos, tá? Então ele manda tropas militares para o Oriente Médio, Inglaterra, França, tá? Esses são os principais, né? Aí lá no Oriente Médio, essas tropas elas se juntam, elas se unem para poder ali fazer essa coalizão, né? Que é um enfrentamento aos grupos paramilitares, grupos guerrilheiros, ou como eles chamam, grupo terroristas. Tá? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque hoje o principal grupo terrorista do planeta se chama ISIS, né? Ou também a tradução Estado Islâmico. Tá? Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, dessa intervenção no Oriente Médio, os Estados Unidos e as potências, né, mas principalmente os Estados Unidos, acabaram financiando organizações terroristas, que hoje são as organizações terroristas. Por exemplo, quem financiou no passado o Osama Bin Laden, na década de 80, para conter o avanço da União Soviética no Oriente Médio, foi os Estados Unidos. Osama, que a partir do final da década de 90, virou um grande inimigo dos Estados Unidos, no início dos anos 2000, atacou a Nova York, né? E não só Nova York, atacou lá as Torres Gêmeas, World Trade Center, atacou também, sequestrou aviões, sequestrou um avião que ia para a Casa Branca e um outro avião que também se chocou com uma parede do Pentágono. Então, ele financiou o Osama Bin Laden no passado, com treinamento militar, com armamento, com dinheiro, né, com capital, tá certo? E aí esse cara depois se voltou contra ele. A mesma coisa vai acontecer com o Estado Islâmico hoje. Não era Estado Islâmico, era uma guerrilha, né, para derrubar o presidente da Síria. Que esse presidente da Síria, apoiado pela Rússia de Putin. Tá? É óbvio que eu estou falando de quem? Bashar Assad. Então, o Bashar Assad é o presidente da Síria, que era apoiado pela Rússia, mas que os Estados Unidos queriam uma modificação ali naquela região, queriam que ele saísse do poder, porque é como se fosse uma dinastia ali, passar de pai para filho. A gente ainda vai falar de Síria. E aí ele financia uma guerrilha para tentar tirar o Bashar Assad do poder. Só que essa guerrilha ela se torna independente depois do financiamento dos Estados Unidos e ela vira um grupo terrorista na região, começa a sequestrar jornalistas, começa a sequestrar políticos e começa a fazer gravações ao vivo, matando essas pessoas, decapitando elas. Tá? E aí depois eles se assumem, divulgam o nome que eles adotaram, que é Estado Islâmico, e aí vira essa organização que hoje está difícil de ser controlada. Ficou até maior, por exemplo, que o Talibã, que a Al-Qaeda, que o Hamas, que são outros grupos também na lista de terroristas. Então, se tornou uma potência do terrorismo devido ao apoio norte-americano. E aí hoje você tem, lá na região da Síria, que é próximo ao Iraque, você tem 3 forças ali dentro, disputando esse território, disputando esse poder. Você tem o Estado Islâmico, que quer dominar a Síria para poder criar o seu Estado mesmo, criar um país do Estado Islâmico. Ele quer ter um país, uma sede, que seria a Síria. Aí você tem o presidente, né, o chefe de Estado, vamos por assim, o Bashar Assad, que é apoiado pela Rússia, que quer se manter no poder. E você tem as tropas de coalizão, que agora estão ocupando a Síria, e que querem tirar ali do poder o Bashar Assad, mas agora também querem combater o Estado Islâmico que eles mesmos criaram. Olha só como que não faz sentido, né? E quem sofre com esse conflito, e eu já comentei isso com vocês, e é bom que vocês também tomem nota, anotem isso, quem sofre com esses conflitos no Oriente Médio não são as potências, tá? Não são as tropas militares, certo? Não são os chefes de estados dos países árabes, muçulmanos que querem se manter no poder. Quem sofre nesses conflitos são os civis. Sempre eles, sempre eles. E isso é claro, toda vez que você tem um conflito dessa magnitude, 3 forças disputando ali dentro,
esses civis morrendo, eles começam a migrar do país, eles começam a sair de lá. E aí você analisa o quanto de povos sírios entraram no Brasil nos últimos anos, tá? E também migraram para outros países, mas principalmente aqui no Brasil. Aqui tem um monte de sírio agora que migrou devido a esse conflito, né? Que surge ali no início dos anos, no final dos anos 2000, ali já entrando na década de 2010, tá? Então eles foram migrando, saindo do território, porque se ficar lá, eles morrem, tá? E eles saíram em qual condição? Na condição de refugiado. Lembra que nós falamos de ONU também esse ano? A ONU tem um departamento especializado em refugiados, não tem? Como que é o nome desse departamento? Acnur, tá? A Acnur é que atende essa galera, né, esses refugiados, tá? Que migram desses países conflituosos para outras nações, para outros países, né? Para poderem ali manter a sua vida, ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Então, por isso que eles passaram a vir para cá. E aí você também tem outros países, outras condições muito, muito parecidas, né? Guerra civil, e aí eles também vão migrando. Mas principalmente os sírios, que é um exemplo que a gente está dando aqui de Iraque, Síria, muito próximo, né? Bom, a invasão do Iraque, essa parte vai falar da invasão do Iraque. Então, a invasão do Iraque ela começa em 2003, 2 anos depois do atentado, né, ao World Trade Center, que muitos dizem que é o maior prejuízo que os Estados Unidos já teve dentro de um conflito, né? Se você analisar, os Estados Unidos participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas nunca nenhuma bomba caiu dentro do seu território. Então ele sempre se manteve intacto. E é justamente por isso que eles se tornam uma potência no final da Segunda Guerra Mundial, porque enquanto a Europa tinha que se reconstruir, ele já estava inteirão, podendo até emprestar dinheiro, como a gente já viu também, vocês já aprenderam isso comigo, através do Plano Marshall, né? Então é a primeira vez em muito tempo, né, que os Estados Unidos sofrem um atentado. Nem durante a Guerra Fria ele tinha sofrido um atentado como o de 11 de setembro de 2001, que todos os anos é relembrado, né? Todos os anos é relembrado. Tá? É um marco ali. Muitas pessoas morreram, muitos inocentes morreram, mas a gente também tem que relembrar da interferência norte-americana no Oriente Médio, quantos civis não morrem também anualmente. A gente não pode esquecer disso, né? São casos distintos, mas ambos estão ligados a esse combate ao terrorismo. Então, a partir de 2001, os Estados Unidos traçou uma medida que ficou conhecida como Guerra ao Terror, que a gente também já comentou esse ano, que é o combate ao terrorismo. Então, os Estados Unidos fez uma lista de países e organizações, né, que ele considerava ali como terroristas e nações que estavam protegendo terroristas. Então, a ideia era invadir esses países e tirar do poder esses caras que davam ali a proteção a esses terroristas, tá? Então, os Estados Unidos durante um tempo até achou que o Iraque protegia Saddam Hussein e pessoas ligadas ao Talibã e à Al-Qaeda, né? Mas o Saddam Hussein, de fato, ele não fazia isso, mas também só foi comprovado depois. Tem vários filmes que depois eu quero indicar para vocês assistirem, já que nós estamos na quarentena, para vocês entenderem primeiro a invasão do Iraque, depois toda a corrupção que teve por trás dessa invasão do Iraque. Por que corrupção, Brits? Porque é alegado ali uma operação Liberdade do Iraque, né, para tirar o Saddam Hussein do poder, para poder combater o terrorismo no Iraque, mas o Iraque não tinha terrorismo, o Iraque não tinha arma de destruição em massa, o objetivo por trás era apenas o petróleo, ter o controle daquela reserva iraquiana, tá? Então, por isso, a corrupção também ligada a esse movimento. Como que a gente ficou sabendo disso? Foi comprovada essa corrupção? Foi comprovado, né? Teve um vazamento de informações por um hacker que trabalhava na CIA, o nome dele é Snowden. Ele pegou todas essas informações e deu para um jornal digital, um centro de informação digital conhecido como Wikileaks. E o Wikileaks divulgou para o mundo todo como eram feitas as operações dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio.
tortura, invasão de território, né? Pretextos para poder ocupar uma área que não precisava ser ocupada. Então, tudo isso foi divulgado. Os Estados Unidos, ele foi duramente criticado, né? Porque ninguém também tem, como eu poderia dizer, a altura ali de embargar os Estados Unidos, nem a ONU consegue fazer isso, né? Então ele acabou sendo criticado, mas as práticas elas continuaram ocorrendo. É só a gente lembrar que na sequência do governo Bush veio o Barack Obama, e Obama fazia a mesma coisa, que é investigar presidentes de outras nações, grampeando eles, para poder fazer ali um jogo ligado à economia, né? Então grampeava o presidente de um país, ia lá e vendia mais barato o valor dos produtos, e assim ele ganhava mercado. Fez isso, por exemplo, com a ex-presidente Dilma Rousseff aqui no Brasil. Então isso é uma prática muito corriqueira dos Estados Unidos, né? Burlar os sistemas e não ser punido, porque ele é grande potência internacional, então ninguém pune ele também, tá? Então essa operação Liberdade do Iraque está ligada ali à guerra contra o terrorismo, que a gente aprendeu, já falamos esse ano, guerra ao terror, né? Um dos primeiros países escolhidos aí para poder ocorrer ali uma invasão das tropas de coalizão, mesmo com o aceno negativo da ONU. A ONU não queria essa invasão, foi o Iraque, tá? Ele foi o país escolhido ali, um dos primeiros, Iraque, Afeganistão, escolhido para poder ter essa invasão das tropas de coalizão. Mesmo contra a ONU fez carta, a ONU pediu para não ter invasão. A ONU tinha feito uma visita recentemente ao Iraque, e nessa visita a ONU não detectou nenhum tipo de arma nuclear ali dentro, de destruição em massa, nada. Mesmo a ONU pedindo, os Estados Unidos não respeitou e acabou invadindo. Bom, na sequência, logo no primeiro dia mesmo do ataque, já conseguiu chegar na capital, Bagdá, já derrubou a estátua de Saddam Hussein. Ele já foi deposto, né? Ele fugiu para não ser capturado. Foi muito rápido a invasão dos Estados Unidos do Iraque. Por quê? Porque o Iraque não esboçava reação, não tinha como reagir àquela invasão. O Iraque era um país que estava ali em uma severa crise econômica, né? Desde o conflito da guerra contra o Irã. Ele estava tentando se reestruturar, e os Estados Unidos é a maior potência bélica do planeta. Então os Estados Unidos manda foguete, manda míssil, vai lá, invade, manda tropa. Então foi muito rápida essa invasão, tá? Eu me lembro muito bem dessa invasão do Iraque, porque eu estava assistindo um jogo com meu pai, do Vasco e o Goiás, e o Vasco estava ganhando de 2-0 o jogo, e aí bem naquela hora entrou aquele pam, 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 pam. Você já deve ter escutado, né? Que é o de notícia assim, de última hora da Rede Globo. E aí, naquilo ali já mostrava as balas cortando o céu, foguetes caindo em Bagdá. Bagdá foi totalmente destruído, um monte de civis morreram. E aí, logo pela manhã, as tropas já estavam, quando amanhece, as tropas já estavam dentro do território, derrubando a estátua do Saddam Hussein. Ele já não estava mais no poder. Foi assim, muito rápido. E essa interferência naquela região, né? E só se falava disso naquele momento, era o combate ao terror, então já tinha aquela expectativa de que o terrorismo acabaria, e de fato ele não acabou, ele continua acontecendo, a gente sabe disso, né? E no finalzinho eu quero também citar por que os terroristas atacam países da Europa, tá? Me cobrem isso para poder falar para vocês também, além dos Estados Unidos, né? Porque ataques nessas áreas, tá? Então aí nós temos lá o chefe de Estado dos Estados Unidos nesse momento, George W. Bush, que é o filho do cara que derrotou o Iraque na década de 90, né? O primeiro-ministro do Reino Unido, tá? O Tony Blair, no período ali, né, que fizeram essa missão de coalizão, olha lá, força de coalizão, que significa juntar os exércitos para poder derrotar ali as organizações terroristas que eles julgavam ter dentro do Iraque, né, eles julgavam ter, apesar da ONU falar que não existiam, eles julgavam ter. E, de fato, depois foi comprovado que não tinha essas forças terroristas. O que eles queriam mesmo era tirar o Saddam Hussein do poder, tá? Bom, aqui algumas imagens do Saddam, e eu vou comentar elas com vocês. Antes, a gente já está fechando, eu quero dizer o porquê que os grupos terroristas também acabam cometendo atentados na Europa. Porque
eu citei para vocês forças de coalizão. E lembra que eu falei, olha quais são as forças. Estados Unidos, né, que lidera. Aí você tem Inglaterra, França, né, países europeus. Tá? Então, esses países que fazem essa coalizão, eles acabam entrando na lista de países que estão interferindo no Oriente Médio por parte desses grupos terroristas. E como são organizações que não têm ali o mesmo poderio militar que as grandes potências, eles vão fazer o quê? Vão explodir carro, né? Vão explodir lanchonete, restaurantes, tá? Nos países desenvolvidos. Vão estourar bomba numa ponte, como ocorreu em Londres ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim, agora não me recordo. Né? No meio de uma maratona, a galera correndo, explodiram lá no meio da torcida uma bomba. Então é dessa forma que eles vão agir, porque eles sabem que essa força de coalizão não é só americana. É claro, os Estados Unidos é o maior interessado, mas também tem o apoio da Inglaterra e da França e de outros países ali da Europa, que vão ganhar em cima também dessas invasões. Beleza? Então aquele ali é o Saddam Hussein, ó, mais à esquerda, lá em cima, de terninho, né? É ele ali, com a carinha de bonzinho, mas de bonzinho também não tinha nada. Aqui é quando ele foi capturado, né? Quando ele... Tem, né, Paixão, um filme sobre isso. Verdade. Você lembra o nome dele, Paixão? Pesquisa aí e manda pra nós. Eu não lembro agora, não me recordo. Já assisti, mas não me recordo. Aqui é quando ele é capturado, ele estava numa casa, né, afastada. E, na verdade, ele vivia dentro dessa casa. Tá? Dia do atentado. Muito bem, Paixão. Obrigado, hein? Então, ele vivia dentro dessa casa com outras pessoas que faziam ali a segurança dele. E quando essas pessoas avistavam tropas de coalizão, eles levavam Saddam Hussein rapidamente para esse buraco aí, esse túnel, tá? Que na verdade esse túnel ele é maior, porque ele descia por esse túnel, aí tinha um espaço para ele, com um local para ele poder dormir, tinha alimentos, mantimentos para ele poder ficar ali dias. Aí eles fechavam esse túnel aí, né, para poder esconder, né, para ninguém identificar. Então as tropas de coalizão começaram a vasculhar a região, chegaram até essa casa e aí foram vasculhar o terreno da casa, encontraram um alçapão, puxaram, chamaram, né? Ele foi identificado, barbudo, ó. Então, ele ficou um bom tempo ainda escondido. Depois ele foi levado para os Estados Unidos, né, onde ele vai ser enforcado ao vivo, foi enforcado ao vivo, mostrado, divulgado para o mundo todo a punição que ele acabou tendo ali, né? O Saddam Hussein, o ditador Saddam Hussein, tá? Por que a gente tem que citar isso? Porque nenhum outro ditador no mundo teve o mesmo julgamento que o Saddam. É claro, ele é um sanguinário, um grande assassino, dizimou muita gente, matou muita gente, só que nenhum outro ditador teve ali o mesmo caminho que ele, né, por parte dos Estados Unidos. Por exemplo, a gente teve um monte de ditador aqui na América Latina que eram até apoiados pelos Estados Unidos, financiados durante o período, né, do conflito da Guerra Fria. Teve Pinochet, aqui no Brasil teve um monte, né? Mas nenhum deles sofreu o mesmo final, né, como o Saddam Hussein, tá? Então, o objetivo dessa invasão, eu quero também que vocês prestem atenção. Então, os Estados Unidos alega que o Iraque tem armas de destruição em massa, armas químicas e biológicas, né, que são aqueles gases que acabam entrando no pulmão das pessoas e matam elas rapidamente, né? E os Estados Unidos vão invadir o Iraque, vão junto com a Inglaterra, vão derrubar ali o Saddam Hussein. Depois eles vasculham e percebem que não existe nenhum tipo de arma de destruição em massa, só existiam armas velhas, enferrujadas, que boa parte delas nem funcionavam no período de conflitos na Guerra do Golfo, tá? De antigo aliado, o Saddam Hussein passou a ser um dos principais inimigos dos Estados Unidos. Saddam Hussein, Bashar al-Assad, Osama Bin Laden, esses caras tudinho entraram na lista de inimigos dos Estados Unidos, né? A invasão do Iraque durou até 2011, porém os Estados Unidos ele ainda tem uma influência muito grande, né, dentro dessa região, porque essa influência está ligada ali ao domínio, né, da área, da influência que ele exerce ali naquela área,
principalmente Arábia Saudita, um grande aliado, e Israel é um braço dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, né? O fato de Israel estar ali garante aos Estados Unidos uma base militar, uma base técnica, científica. Por isso que anualmente os Estados Unidos repassam uma quantia de dinheiro para que Israel não pare de desenvolver tecnologias. Tanto é que vocês acompanharam o atual governo que está no poder do Brasil, fez uma parceria com Israel, até onde isso é verdade a gente não sabe, foi o que foi divulgado, e Israel forneceria ao Brasil ali tecnologias de ponta, tá? Então, para Israel investir em tecnologia, isso só ocorre porque os Estados Unidos investem capital em Israel. Além disso, os Estados Unidos têm uma base que é histórica, né? Foi desativada, mas ainda existe uma influência nessa região também, uma parceria, que é a Turquia, que eu comentei com vocês na Guerra Fria. Quase ocorreu a crise dos mísseis, que foi quando a União Soviética mandou mísseis para Cuba, né, para ter a sua base próxima aos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos ameaçam a União Soviética recua, mas dentro dessa recuada também tem um pedido, que os Estados Unidos desfaça a base militar que ele tinha feito na Turquia. Então os Estados Unidos tem várias áreas ali, várias bases militares no Oriente Médio. A gente também imagina que ele só tem Israel. Não, ele tem um aliado que é a Arábia Saudita, ele tem Israel, ele tem Turquia. Então ele está bem armado dentro desse contexto geopolítico que é o Oriente Médio, tá? Para esse conflito. Então ele tem base ali, ele tem como se resguardar. Tanto é que ele não invadiu o Iraque, ele não estava dentro do Iraque mais nesse ano, 2020, ele não está mais. Mesmo assim, ele lançou lá um foguete que conseguiu matar o general iraniano num aeroporto iraquiano. Olha só que coisa. Como que ele consegue fazer isso? Por causa dessas bases que ele tem ali dentro do Oriente Médio, né? Que ele consegue fazer essa influência, né? Influenciar dessa forma na região, tá? Então esse aí, o Saddam Hussein, mais uma vez, para vocês reverem, foi condenado a enforcamento, já comentei isso com vocês, de aliado passa a ser o principal inimigo, né? Enforcado sem capuz no rosto para que o mundo todo, principalmente os muçulmanos daquela região do Iraque, visse o que aconteceu com ele. Aí ele está depondo nesse período, ele foi depor, né, para tentar mostrar que ele não tinha culpa, para tentar mostrar a inocência dele, mas ele já sabia que ele seria julgado à morte. Beleza? Bom, vou abrir agora para as perguntas aí de vocês.